Seja muito bem-vindo a mais um Motores. Esta semana começamos por viajar até Lousada para mais uma etapa do Campeonato Nacional de Rallycross. Presenças especiais num fim de semana recheado de desporto, com muito calor, dentro e fora da pista. Um novo traçado com a curva 3 da pista da Costilha alterada recebeu a deslocação do Campeonato Nacional de Rallycross, Kartcross e Super Buggy, a Lousada. Dia de sol, com promessas de calor dentro e fora da pista, acolheu o público que teve um grande dia de corridas. Mas 1 e 2 de julho foi também um fim de semana de grande animação em termos de atividade esportiva no concelho. O epicentro desportivo foi aqui na pista da Costilha, com o Nacional de Rallycross, com estas provas espetaculares, com esta competitividade toda. Em Lousada, Pedro Alves foi o convidado do Strikeout Team, que durante o fim de semana teve casa cheia, com os muitos fãs do simpático ator a cercarem as instalações. Olha, o meu objetivo, acima de tudo, é divertir-me e depois, obviamente, trazer gente a estas provas, porque realmente são equipas fantásticas. Isto é um espetáculo para toda a gente saber a condução, os carros, o barulho que os carros fazem. Portanto, é um fim de semana muito bem passado. Venham todos. Fim de semana de corridas, mas sobretudo de muita animação dentro e fora de pista. Seguimos diretos para a super iniciação. O João Novo em Peugeot 106 arrancou na frente. Francisco Silva no Citroën Saxo furou até ser segundo. De seguida, Rafael Rocha, em Peugeot 106, colocou-se em segundo. E Rodrigo Correia, em Peugeot 205, o mesmo que foi de Santinho Mendes no ano passado e que lhe deu o título, atacava o segundo posto. Foi um início de prova bem animado. João Novo mantinha a liderança após as idas à Joker Lap e Francisco Silva era a oposição, seguido por Rafael Rocha e Rodrigo Correia. Fora do pódio ficava Pedro Domingos em Toyota Starlet e ainda Andreia Souza no outro Toyota Starlet, pois ela não alinhava. Durante a manhã, um toque mais violento colocava Andreia fora de prova. Felizmente, foi só a chapa do Toyota Starlet que saiu homologada. Na Super Nacional 2 rodas motrizes, Luís Moreira, em BMW 325, partiu muito bem e Selmo Guicho pressionava até se concluir a primeira volta. De seguida, na curva 1, o Clio entrava em 2 rodas. O piloto de Vila Real tentava emendar, mas saía para a barreira e ficava por aí com a direção aberta, entre outras coisas. Daniel Souza, em Peugeot 106, herdava a segunda posição, à frente de José Queiroz, em Peugeot 206, que tinha uma espécie de sombra de nome José Souza, em Peugeot 306. Entretanto, José Souza era penalizado por ter cruzado a linha da caixa de partida e era a vez de Daniel Souza, que entretanto tinha ganho um lugar, herdar a vice-liderança. A classificação final ficava então ordenada com Luís Moreira em primeiro, seguido por Daniel Souza, José Queiroz e Fábio Silva. Foi um fim de semana positivo, consegui andar sempre nos lugares da frente e reforcei a vitória. Joaquim Santos, em Ford Focus, partiu muito bem e colocou-se na frente da final dos Supercar, com Pedro Matos, em Citroën DS3, a rodar completamente colado e a ter que travar para não acertar na traseira do Ford Focus. Ana Matos, em Mitsubishi Lancer Evo 6, partiu atrás de Daniel Costa, em Peugeot 106 bimotor. Mas, após concluir a primeira volta, a melhor senhora assumia-se como líder da Super Nacional 4WD. Pedro Matos começava a sentir problemas na mecânica do Citroën, cuja transmissão direita da frente começava a fumar e deixava Joaquim Santos com folga para vencer. Esta vitória não foi minha, esta vitória foi da minha equipa, porque se não fossem persistentes até madrugada para resolver um problema que surgiu nos treinos livres, eu não teria participado nesta corrida e, portanto, eu limitei-me a fazer aquilo que sou obrigado a fazer, é correr. Na Super Nacional 4WD, Ana Matos ganhava, era terceira, atrás do seu irmão Pedro Matos e vencia a categoria, à frente de Daniel Costa. Carlos Pereira, em BMW 325 iX, era quinto, terceiro da Nacional. Tivemos problemas mecânicos desde a sessão de treinos livres, portanto andámos a combatê-los durante todo o fim de semana. Necessitámos de abdicar de uma das mangas para conseguir garantir a nossa presença na final, mas correu bem e conseguimos a vitória. E está visto que o Rallycross não é só desporto para homens. Partida, largada, fugida e bandeira vermelha. Na curva 2 ficava Daniel Leal em Citroën Saxo após alguns toques que também envolviam Andrei Oliveira no Toyota Starlet. E isto motivava a interrupção da corrida.
Nova partida e Pedro Tiago em Peugeot 106 fez um grande arranque. Partiu bem e chegou à frente à primeira curva, onde se aguentou na frente, apesar de por fora. Depois, na volta seguinte, foi a vez de Sérgio Dias em Citroën Saxo meter a frente e na curva 1, Pedro Tiago acabou por fazer uns 180 graus. Passava a ser o tempo de Sérgio Dias dominar, até que foi à Joker Lap e Luís Moraes em Peugeot 106 passou para a frente. Luís Moraes venceu, seguido por Sérgio Dias e Américo Sousa em Citroën Saxo, que furava desde a última posição da grelha. Pedro Tiago era quarto, à frente da melhor senhora Andréia Oliveira. Beneficiei na final de um toque dos meus diretos concorrentes, aproveitei ao melhor e ganhei. E na Super 1600, que grande partida com os homens da frente a rodarem a par na curva 1, a fazerem o mesmo na curva 2 e só na curva 3 é que as coisas começaram a definir. João Ribeiro em Citroën Saxo S1600 levava a melhor e pouco depois era a vez de Hélder Ribeiro em Citroën C2 S1600 fazer um peão na travagem para o gancho que antecede a reta da meta. Com as idas à Joker Lap, João Ribeiro manteve a primeira posição. Agora era a vez de José Eduardo Rodrigues, em Peugeot 206 S1600, alternar com Mário Teixeira, em Ford Fiesta S1600, na tarefa de pressionar o líder. Depois Teixeira ia à Joker e, ao regressar ao traçado principal, recuperava o lugar que foi dele, o segundo, à frente de Rodrigues. Joaquim Machado, em Peugeot 206 S1600, tinha no quarto posto a consolação possível depois de um fim de semana marcado por problemas mecânicos durante as qualificações. Rogério Sousa, em Peugeot 207 S1600 e Rui Sirgado, em Citroën DS3 S1600, completavam o grupo dos 6 da frente. Consegui fazer um bom arranque na final, mas os outros também arrancaram bem. Tive uma pequena hesitação na travagem, travei demasiado cedo. Estava para ser ultrapassado, mas acreditei sempre lá em cima e estou aqui para disputar o campeonato. E seguimos com os Super Buggies, em que Ludgero Santos, no Tony Auto TNTT, voltou a arrancar na frente, colocou-se na liderança e por lá foi ficando. Com muita garra e muito querer. Agora é tentar realmente continuar o resto do campeonato e agora na próxima prova, já este mês em Montalegre, tentar recuperar os pontos perdidos de Severo. Rafael Teixeira, em Tony Auto TT, colocou-se na vice-liderança e deixou os outros a discutirem o terceiro posto. Ao baixar da bandeira, quem levou melhor na luta pela derradeira posição do pódio foi António Estevão, no GRT MXG, que após muita luta levou a melhor sobre Arménio Rodrigues, em Atmos Strong, e Nelson Barata, em Tony Auto TT. Paulo Godinho, em PG Racing, não foi além da quinta volta. E os kart-crosses, em que Pedro Rosário, em Smog Bravo AR, partia como um tiro e colocava-se na frente da corrida depois de surpreender José Luís Pereira no AG Sport e Mário Rato em Smog Bravo. Ainda na primeira volta, Rui Nunes saiu em frente no gancho que antecede a reta da meta e acabava aí a prova. Pedro Rosário não tinha um segundo descanso, pois José Luís Pereira, colado à traseira do kart-cross do homem de Coimbra, com Mário Rato mais atrás a ver o que é que aquilo ia dar. As voltas da final completavam-se e os homens do pódio estavam encontrados, embora José Luís Pereira tenha baixado para terceiro por ter sido penalizado em 3 segundos por ter cruzado as linhas da caixa de partida. Jorge Gonzaga, em ASK R268, cortava a meta em quarto, com José Mota, em Smog Bravo, e Nuno Bastos, em ASK Evo 16, a cortarem respectivamente logo atrás. Nas verificações finais foram detectadas irregularidades nos motores dos kart-cross de Mário Rato e de Rui Nunes, que motivaram as desclassificações. José Luís Pereira subiu assim para a segunda posição e voltou à posição que já tinha sido dele, à frente de Jorge Gonzaga. Vimos que tínhamos adversários com andamento muito forte, tivemos que dar o nosso melhor e esta final provavelmente foi das finais mais difíceis que eu tive nos últimos anos. A próxima prova vai ser em Montalegre. Continuamos por Lousada, desta vez para receber uma visita também especial. Campeão europeu de Rallycross por 14 vezes, Kenneth Hansen visitou uma pista que lhe é muito familiar e onde já conquistou inúmeras vitórias. Kenneth Hansen foi campeão europeu de Rallycross por 14 vezes, ganhou 249 corridas e decidiu vir passar um fim de semana ao Douro Vinheteiro. Alguns amigos decidiram fazer-lhe uma surpresa e passaram por Lousada, onde ganhou por 7 vezes.
Estamos numa pista mítica para a família Hansen. Foi aqui que ele teve grandes vitórias, muitas vitórias. Ganhou 7 vezes aqui nesta pista. Continua a ser o piloto de rallycross com mais títulos internacionais e não estava nada à espera de hoje, de férias, numa visita ao Douro, fazer aqui uma incursão por Lousada. It was a big pleasure and I'm honored to be, invited like that and also to be able to do some laps on the track here again. That felt really nice. Na pista da Costilha, o sueco com raízes dinamarquesas, como já vimos, venceu por 7 vezes e esta é uma pista que não lhe passa ao lado. Para o Clube Automóvel de Lousada, tê-lo mais uma vez na pista foi... Para o nosso clube é um prazer tê-lo cá e andou nesta pista vários anos. Ele também terá boas recordações de Lousada, porque saiu daqui muitas vezes com a vitória final. Para quem foi diretor de prova nos tempos em que Hansen era o homem que vencia campeonatos, foi um prazer rever o campeão de outrora. Além de um piloto excepcional, um piloto fora de vulgar, não é um campeão, verdadeiramente, também é um campeão como homem, porque na realidade o seu comportamento em pista e nas relações com os outros concorrentes era exemplar. Para o reencontro de Kenneth Hansen com a pista da Costilha, o carro escolhido foi o Citroën C2 S1600 de Hélder Ribeiro. A visita do Kenneth Hansen e a nossa equipa pôr a disponibilidade do nosso carro para ele relembrar a pista de Lousada, isso foi uma ideia muito fabulosa. Depois, cumpriram-se os passos da praxe, com o descerramento de placa comemorativa, almoço à boa maneira do bem receber de Lousada e Kenneth Hansen e a sua mulher Susan seguiram para o Alto Douro Vinheteiro, para o tal fim de semana descansado que tinham planeado. Tempo agora de viajarmos até ao Campeonato Nacional de Rallys. 7 etapas já foram corridas e a competição não podia estar mais ao rubro. A liderança do campeonato está nas mãos de Pedro Meireles, mas tudo pode ainda acontecer. Neste Motores, olhamos agora para os melhores momentos deste campeonato. De Faf à Madeira e com o cronómetro quase a parar, é difícil apontar o provável vencedor da edição de 2017 do Nacional de Rallys Valvoline. A faltarem 2 provas para o final da temporada, basta olhar para trás para perceber a competitividade deste ano. Vamos, por isso, embarcar numa espécie de prova que percorre as 7 classificativas do campeonato. E a abrir a estrada temos Pedro Meireles, que lidera as contas do Nacional. Meireles entrou na jornada inaugural sem ter planos para a restante época, mas a verdade é que a junção dos esforços resultou e o campeonato acabou por ficar garantido, mas já há mais de meio da temporada. A ajudar o projeto estiveram os resultados do piloto do Skoda. Comecemos pela primeira prova que, à primeira vista, lembra os troços dos mais concorridos rallies mundiais, mas era mesmo por cá e nem a chuva nem o vento demoveu o público da mítica Ronda Fafense. Novamente sem fazer o Nacional de Rallys, Ricardo Moura não consegue deixar Faf de fora. O açoriano agarrou logo a liderança, mas o desfecho foi o mesmo pelo 3º ano consecutivo. Desta vez, um problema na rótula de suspensão levou ao abandono do piloto. Pedro Meireles também quis repetir a história, esta com um final feliz, já que voltou a saborear a vitória que lhe fugia desde 2014. Tivemos uma semana complicada porque perdemos um amigo a testar para o rally e, como tal, emocionalmente foi uma semana complicada e mesmo encarar o rally foi complicado. E hoje tentámos, sobretudo, foi afastar-nos do Zé Pedro, que estava em terceiro, porque a nossa distância para o Ricardo já era muito grande e era impossível ir buscá-lo em condições normais. Dos pódios decidiram. Mas, chegado ao Rally de Castelo Branco, aquele que poderia ser um bom rally acabou com a desistência de Pedro Meireles com um problema no Skoda. Mas nem por isso a competitividade foi menor. Esta foi, aliás, uma das provas mais equilibradas da temporada.
Carlos Vieira a crescer nos ralis, andou na frente com José Pedro Fontes e foi uma verdadeira luta do gato e do rato. Acabou por ser o bicampeão nacional de ralis a levar a melhor, mas com certeza de que tinha aqui mais um adversário na procura pelo título. É de facto fantástico ver um piloto com tão pouca experiência de ralis e fazer uma exibição como esta, e é muito bom para nós como equipa e para a Citroën termos também o Carlos connosco, e acho que temos que contar com ele para as provas de asfalto e na terra no futuro. Acho que temos aqui um potencial campeão nacional. Mas não foi só a luta pelo triunfo que deu o que falar, é que, fora do seu terreno, Miguel Barbosa terminou em 4º lugar e foi aqui que se começou a desenhar a aprendizagem crescente do piloto em asfalto. Melhorámos em relação ao tempo que perdíamos por quilómetro, portanto estamos mais rápidos, mas ainda há um gap significativo. Saímos daqui satisfeitos, mas conscientes que ainda temos que dar um passo grande para estar ao nível da concorrência, que fizeram aqui uma excelente prova, bastante disputada. Mas a concretização de resultados não se ficou por aqui e voou até aos Açores. O 5º lugar foi positivo, mas mostrou que, apesar do ritmo rápido, ainda faltava consistência e afinar detalhes que condicionam os resultados. Ainda falta alguma consistência, um erro meu nas 7 cidades ontem, na segunda passagem, custou-nos o que eu considero que seria um excelente resultado aqui. De qualquer maneira, hoje estávamos decididos em recuperar todo o tempo perdido, recuperámos uma série de posições e que são pontos importantes também para o campeonato. João Barros foi quem se saiu melhor nesta prova. José Pedro Fontes não esteve presente aqui e o 3º lugar dentro do Nacional foi o suficiente para o Fiesta de Barros assumir a liderança do campeonato. É a primeira vez que consigo acabar este rally, a primeira vez que consigo fazer as 7 cidades, estamos muito contentes. Hoje, dia sábado, foi um dia muito difícil, onde foi preciso saber gerir muito o andamento, onde conseguimos atacar onde tínhamos que atacar, conseguimos recuperar algumas posições que foram preciosas para o campeonato. E o campeonato para João Barros seguia mais do que balanceado e, apesar de ter voltado a ser 3º no Rally Casinho Espinho, continuava como o líder nas contas finais, mostrando que regularidade é um dos pontos-chave para atingir o título. Em Espinho, Vieira e Fontes voltaram a andar taco a taco e se já o tinha ameaçado em Castelo Branco, agora foi a vez de Carlos Vieira alcançar a tão desejada e trabalhada vitória. Desde o ano passado a evolução para este ano foi muito grande e já em Castelo Branco tivemos quase para ganhar um rally. Nos Açores já sabíamos que íamos lá tentar trazer o máximo de pontos possíveis e aqui conseguimos uma vitória muito suada. Motivo de satisfação foi também o regresso do Vodafone Rally de Portugal à competição portuguesa. Uma prova dura, com várias desistências e que no final viu Meireles sair-se melhor. Correu bem, tínhamos uma vantagem muito grande em relação aos nossos diretos adversários. Chegámos aqui em primeiro lugar dos pilotos de conta para o Campeonato Nacional, era esse o nosso objetivo. Amelhámos pontos muito importantes para o campeonato, penso que voltamos à liderança do campeonato e, portanto, correu tudo bem. Mas a ronda que integra o Mundial ficou marcada como o ponto de viragem do campeonato. A dupla campeã, José Pedro Fontes e Inês Ponte, sofreu um acidente que obrigou ao afastamento das restantes provas. Ambos encontram-se em recuperação. Assim, o Rally Vidreiro voltou a definir um novo ritmo competitivo. E que ritmo! Em dia de Portugal, Pedro Meireles foi o rei, numa luta até ao final com Carlos Vieira, que voltava a confirmar a rapidez em asfalto. Tudo ficou definido já perto do final, quando Vieira teve uma saída de estrada que danificou o radiador e levou ao abandono do rally.
realçar o equilíbrio e a competitividade com que se desenrolou este rally. Nós os 4 da frente andamos, penso todos, muito bem, o ritmo foi elevado e, portanto, ganhar um rally destes é muito bom para nós, é bom para a nossa confiança e para a nossa motivação e, portanto, estamos muito felizes por estar aqui, com a vitória, claro. Atrás do Skoda ficaram João Barros e Miguel Barbosa, que alcançou o primeiro pódio da temporada. Mas o piloto voou literalmente para a ronda seguinte. A Pérola do Atlântico acolheu a 7ª ronda da temporada e assistiu à primeira vitória de Miguel Barbosa nos rallies. Um triunfo há muito ansiado e que lançou Barbosa para o 2º posto nas contas finais do campeonato. Quem diria que ia ser em asfalto e aqui num rally tão difícil como é o Rally de Vinho de Madeira. Temos vindo a trabalhar bastante e, portanto, é um grande prémio para nós vencer a nossa primeira prova. Era um objetivo desde que viemos para os rallies, que era vencer. Estamos no bom caminho e temos que continuar a fazer o trabalho que temos vindo a fazer. Na jornada madeirense, João Barros teve o primeiro dissabor da época, já que a desistência o impediu de amealhar pontos importantes para atingir o título, que continua a ser liderado por Pedro Meireles. Fazemos também um balanço da prestação dentro das várias categorias, começando pelas 2 rodas motrizes. Pedro Antunes domina as contas com um somatório de 3 vitórias, que mostram que o jovem piloto está cada vez mais competitivo. Gil Antunes é segundo classificado, depois de ter vencido 2 provas consecutivas, Açores e Espinho. Paulo Neto continua a ser azarado, com as prestações a ficarem condicionadas por problemas. Tem apenas uma vitória no Rally Vidreiro. Dentro do grupo RC2N, Ricardo Teodósio segue lançado para a vitória e nos RC5, Rafael Cardeira é o alvo a abater. A 2 provas do final do campeonato, poucas ou nenhumas apostas se podem lançar. O campeonato está em aberto e Mortágua apresenta-se como o próximo desafio. Nada pode falhar na conquista pelos pontos. Até lá. Três rondas, 3 vencedores diferentes. Se nos rallies os dados ainda estão lançados, no todo o terreno o cenário é idêntico. Estamos a meio do campeonato e a competição parece não querer acalmar. Vamos agora ver os melhores momentos da época. Entrei com um ritmo muito forte. Vou vencer todas, é o meu objetivo principal. Será um dia hoje especial para mim. Não vou esquecer mais. 3 provas, uma história escrita a 6 mãos pelos 3 vencedores diferentes desta temporada do Nacional de TT AFM 2017. E os 3 têm um historial semelhante, já que na tabela somam tanto vitórias como desistências. Antes de os motores começarem a trabalhar, já se antevia uma temporada com a cilindrada no máximo. É que o campeão nacional, Nuno Matos, não ia correr pelo título, nem o heptacampeão, Miguel Barbosa. Assim, Ramos, porém, Alejandro, Alexandre Franco e Pedro Ferreira apresentavam-se como os titulares no que toca à conquista pelos lugares mais altos. Lolé pôs os andamentos à prova pela primeira vez numa ronda que fez rebentar os termómetros. João Ramos e Ricardo, porém, entraram como os mais fortes e os dois protagonizaram uma luta de cortar a respiração, mas que quebrou quando, porém, de volta ao Nacional da TT, teve um furo e depois um problema na caixa de velocidades. João Ramos controlou o seu ritmo para vencer a jornada de abertura do campeonato. Eu no último setor entrei com um ritmo muito forte também, na mesma, no início, para
de certa forma, afirmar toda esta vantagem e depois a partir dali sabia que poderia gerir e assim foi a estratégia que tínhamos que fazer e a fizemos e cumprimos tudo muito bem. Apesar dos problemas, Ricardo, porém, ainda levou a estreada Ford Ranger ao segundo lugar do pódio, com Pedro Ferreira atrás. Mas tudo mudou na prova seguinte. A Baja, capital dos vinhos de Portugal, viu dois concorrentes da frente colocarem um ponto final mais cedo à prova. João Ramos teve uma saída de estrada logo no prólogo. Alejandro Martins, quando lutava pela vitória e era o maior oponente pelo triunfo, acabou por capotar. Ricardo, porém, e Hélder Oliveira, um outsider na luta pelo campeonato, agarraram o comando da prova. Mas, ao vencer os dois setores seletivos, porém, foi quem saiu mais forte e alcançou a primeira vitória da Ford Ranger. Foi uma vitória fantástica, eu adoro estas pistas alentejanas, nunca tinha ganho em Reguengos, foi agora, portanto estou muito contente. O principal objetivo é ser campeão novamente absoluto. Sem dúvida que esta prova ajudou, agora vou pensar prova a prova, vencer todas é o meu objetivo principal e no final sagrar-me campeão, claro. Pedro Ferreira foi desta vez terceiro classificado, um resultado que permitiu ao piloto da Amarok escalar ao segundo posto nas contas do campeonato. Mas na Baja do Pinhal, o piloto acabou por ficar pelo caminho. E numa reviravolta contínua, a terceira ronda do Nacional não escapou mesmo à regra. João Ramos tinha desistido na ronda anterior e acabou por sair de prova novamente quando liderava. Ricardo, porém, viu uma oportunidade para amealhar pontos importantes para o campeonato, mas problemas de transmissão deitaram a perder esta prova. Surgiu então um espaço na frente para Alejandro Martins confirmar o andamento que mostrou. Até aqui, o piloto alcançou a vitória e relançou a luta pelo título do campeonato. Depois de um acidente é sempre difícil, porque aquele acidente, como qualquer outro, enfim, no nosso inconsciente, fica sempre uma marca. Mas também com determinação e com força de vontade consegui ultrapassar esse momento, como já ultrapassei outros momentos da minha vida. Hoje foi uma prova, portanto, será um dia hoje especial para mim, não vou esquecer mais. Num positivo segundo posto ficou Nuno Madeira. O piloto do QS Sportage TT voltou a entrar no campeonato, determinado a conseguir ainda melhor do que no ano passado e evoluir o automóvel que foi melhorado para esta temporada. Prova de que a máquina e pilotos estão mais afinados, foi subida ao pódio na Baja do Pinhal. Hélder Silva foi terceiro classificado. Dentro do grupo T8, Hugo Raposo é quem lidera, depois de ter começado a época com uma desistência. Em T2, Rui Sousa segue lançado na conquista pelo triunfo, já que venceu todas as rondas de corridas. César Sequeira é o mais forte oponente numa temporada em que, mais uma vez, tem mostrado um forte andamento. Depois de 3 rondas com 3 vencedores diferentes, será que Idanha Nova vai quebrar o enredo? É o ponto final de mais um Motores. Voltamos na próxima semana com todas as novidades do desporto automóvel. Conto consigo. Até lá. Com uma marcação mais pela estrada.